nosso entrevistado é Marco Flávio Rezende. O Marco já passou pelo IPEA, voltou para Minas Gerais, que é a sua terra, foi para o CDPLAR, aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, foi vice-presidente da Associação Keynesiana Brasileira. Marco, é justamente sobre isso que eu queria ver, um trabalho recente que você fez, analisando essa questão dos inconvenientes ou não do aumento da emissão monetária. Por que aumentar a circulação de dinheiro não é perigoso hoje em dia? Quando você tem uma recessão muito grande, como a que a gente vai ter, todos os analistas são unânimes em dizer que a recessão virá e será muito grande, você não tem problema com a emissão de moeda, porque a inflação ela pode vir por dois canais, além do choque de oferta, além desse choque, você tem outros dois canais que podem gerar inflação, que é uma inflação de demanda ou então pelo canal de expectativas, né? Só que quando você tem uma recessão muito grande, a própria recessão ancora as expectativas e, além disso, você tem muita capacidade ociosa. Então, a emissão de moeda, o problema dela é que ela pode gerar, além de expectativas inflacionárias, ela pode gerar um aumento na demanda. Mas, havendo muita capacidade ociosa, o empresário está louco para vender, está dando até desconto. Então, ele não vai aumentar preço. Se houver aumento de demanda, ele vai aumentar a produção, emprego e renda, né? Tá. E pelo canal das expectativas, idem. Quer dizer, a moeda ela é uma convenção social na CIP, né? Ela é necessário ter uma crença compartilhada de que a moeda não vai perder seu valor. Isto é, que a inflação, se houver, vai ser baixa. Para que os agentes confiem naquele padrão monetário, que é uma unidade de conta de contratos, né? Então, quando o governo emite muita moeda, essa crença compartilhada que a moeda perderá seu valor, pode levar os empresários a procurarem se antecipar a isso, reajustando preços, e os demais agentes da economia correrem para, em vez de ficar com a sua riqueza na forma de moeda, correrem e comprarem ativos, bens, serviços. Então, tudo isso gera inflação. Comprar dólar, né? Mas, com a recessão que vem pela frente, ninguém acha que a moeda vai perder valor. Essa crença compartilhada não vai se desfazer. Provavelmente a crença é que vai ter uma inflação muito baixa, se bobear, quem sabe até uma deflação, dependendo do tamanho da recessão que vem aí. Pegando pelo arroz e feijão da oferta e demanda, aí se eu aumento a oferta de moeda, em tese eu reduzo o valor da moeda, mas a maneira de medir isso é a inflação. Então, se não tem inflação, significa que a moeda não se desvalorizou. Essa é a lógica. Essa é a lógica. E ela não tem por que se desvalorizar, porque uma das maneiras dela se desvalorizar é quando esse excesso de moeda, que vem da emissão, se transforma em demanda e a produção não reage. O empresário aumenta preço ao invés de aumentar a produção e o emprego. Tá. Só que isso não acontece num contexto de muita capacidade ociosa e, portanto, num contexto recessivo, que gera capacidade ociosa. Então, não há esse perigo. O outro perigo é o canal das expectativas, mas ninguém espera, com a recessão que vem pela frente, ninguém espera haver perda de valor da moeda, isto é, inflação. Então, eu acho que esse risco está longe. Quer dizer que o termômetro aí é o nível de emprego e o nível de utilização da capacidade instalada. É isso aí. O único perigo da gente ter inflação é você ter uma desvalorização bem mais forte do dólar. Digamos, dólar a 7, 7,5, 8, né? O Banco Central tem um instrumento ele pode adotar controle de capitais, né? A política econômica praticada, né, exclui essa possibilidade, né? Os agentes que hoje praticam a política econômica no Brasil não gostam desse tipo de medida. Mas, se houver uma disparada do dólar, ainda maior do que já teve, você pode ter algum risco de inflação. Aí a gente cai na estagflação, que é inflação com recessão. Mas aí adota-se controle de capitais, né? Tá. Mas aí a saída dos dólares estaria ligada a questões, nível de atividade, mas não ao risco moeda em si, ou poderia estar em algum momento. Eu acho que não estaria ligado ao risco moeda, mas a uma crise política, por exemplo, né? Você pode ter uma corrida para o dólar. E não é só estrangeiro levando o seu dinheiro embora. São os próprios agentes locais, bancos locais,
que vão preferir alocar sua riqueza na forma de dólar, né? A tesouraria vai comprar, mas encher a carteira de dólar. Tá. Mas vem cá, Marcos, depois da experiência americana, lá em 2008, tudo, por que se insiste nessa crença de que em períodos de recessão a emissão de moeda provoca inflação? O que está por trás, digamos, qual a fundamentação teórica que, por mais falsa que seja, que eles usam para justificar esse temor? A fundamentação, porque eu acho que tem duas questões aí, Nassif. Uma coisa é a fundamentação teórica, outra coisa é a economia política. Interesses em jogo, né? No que se refere à fundamentação teórica, são esses dois canais. Você emite muita moeda, isso gera demanda, e esse aumento da demanda pode não encontrar uma oferta. Mas isso só acontece quando a economia está próxima do pleno emprego. Essa não cola, digamos assim, hoje. Isso, que seria a teoria quantitativa da moeda. Sim. Né? Então, essa não cola. A outra é o canal das expectativas, porque a moeda é uma convenção social, uma crença compartilhada que ela não vai perder valor. Se é divulgada, difundida a ideia de que vai haver inflação por causa da emissão de moeda, né, os agentes já buscam abrir mão da moeda e trocá-la por outros ativos. E essa corrida por outros ativos, inclusive bens e serviços, levará à inflação. Mas isso também está fora de cogitação num contexto de recessão. Então, a fundamentação teórica, ela poderia ter algum sentido se a gente estivesse próximo do pleno emprego. Claro, claro. E a fundamentação política aí? Agora, a economia política da coisa... Bom, primeiro, hoje tem uma financiarização muito grande da economia, né? E toda empresa, mesmo que aquela que está no setor produtivo, ela tem um braço financeiro grande. E ganha também por meio, no âmbito da dimensão financeira da economia, né? E os agentes querem garantir o pagamento de juros. Se você emite moeda, você reduz a demanda por títulos públicos, reduzindo a demanda por títulos públicos, cai os juros, é isso? Se você emitir moedas, você pode até ter uma redução de demanda, as pessoas ficar com medo e vender títulos e buscar dólar, buscar outros ativos, é possível. E aí cai o preço do título, sobe juros nesse caso. Né? Não, mas o que eu digo é o seguinte, se o governo vai colocar moeda, significa que ele vai emitir menos dívida. Sim. Vai ter menos dívida para girar. Isso. Também. Também. Mas você tem razão. Mas, além disso, os agentes querem que o governo seja o mais ortodoxo possível. Porque se ele começa com essas ideias muito heterodoxas, ele vai poder abrir mão, por exemplo, da ideia de superávit primário, que é o dinheiro que está garantido para o pagamento de juros. Né? Eu queria chegar nesse ponto. Assim. Eles preferem difundir a ideia de que qualquer mexida nessa estrutura, onde o Banco Central tem que economizar juros, então tem que ter meta de superávit primário, meta de inflação, a preocupação do Banco Central é basicamente com preços, ele não deve ter preocupação com emprego e crescimento, porque o objetivo último é garantir o pagamento dos credores da dívida pública. Né? Então, eu acho que tem uma economia política aí, né? Sim. E como é que você está vendo o avanço dessas discussões sobre emissão monetária, MMT no mundo, nos Estados Unidos? Aí? É uma discussão que tende a ser vitoriosa? Eu acredito que não, por esse motivo. Né? O peso do capital é muito grande. Na economia capitalista, o poder está com o capital, né? E, portanto, eles rechaçam essas possibilidades, né? A mídia, em geral, ela acompanha as ideias do capital. Ela é uma parte do capital, né? A grande mídia. Então, é muito difícil você introduzir a ideia de que não é problemático ter uma política econômica diferente da que vem sendo praticada. E, não obstante, apesar disso, né, algumas vozes importantes têm se levantado, né, renomadas, como Henrique Meirelles, como, se não me engano, a Mônica De Bolle também sugeriu não só a emissão de dívida, mas também de moeda, André Lara Rezende, né? E nesse particular, eu acho que a principal crítica, eu discordo da MMT, mas eu acho que a emissão de moeda é possível agora, com recessão.
no curso normal de uma economia que ela está crescendo, sem recessão, a emissão de moeda, como propõe a MMT, eu acho que tem esse problema principal que eu comentei. Pode perder a crença compartilhada de que aquele padrão monetário não vai perder valor. Tá. E aí as pessoas vão correr para outros ativos e isso vai gerar inflação. Mas isso quando a economia não está em recessão, né? Uma segunda crítica feita à MMT importante é o problema que tem os países periféricos, né, que não emite dívida na sua própria dívida externa na sua própria moeda, né? E aí a moeda principal é o dólar. Então, se começa a ter muita emissão de moeda e uma preocupação que isso pode gerar inflação, vai ter corrida para o dólar, né? Nos Estados Unidos isso não é problema, eles emitem dólar, né? O euro também é importante, é uma moeda forte também e tal. Mas nas economias periféricas ainda tem esse problema também da MMT. Só que no momento, dada a recessão que já estamos entrando nela e que vai crescer, vai aumentar, eu não vejo problema nenhum em emitir moeda e, ironicamente, né, Nassif, vai acalmar o mercado, na minha opinião. Sim. O mercado vai dizer, bom, o governo está fazendo alguma coisa que vai ter impacto positivo, está colocando dinheiro na mão das pessoas e dinheiro na mão das empresas. Não é emitir moeda, no meu entender, para executar as políticas tradicionais. Elas são importantes como investimento em infraestrutura, só que o prazo para isso aí rebater na economia é longo. Tá. As empresas precisam de dinheiro agora em abril e agora em maio, pequenas e médias empresas, para pagar a conta. Né? Então, o dinheiro tem que ser emitido e colocado na mão das empresas, na mão das pessoas, trabalhadores e desempregados. Mas, por enquanto, o governo está relutando em fazer isso. Né? Tá, joia, Marco. Obrigado aí, viu? Eu que agradeço, Nassif. Um abração aí. Outro.